Crise nos fundos imobiliários. Nesse vídeo a gente vai ver aqui o que vem acontecendo com os fundos imobiliários. Tem vários aí caindo, por que eles estão caindo, inclusive tem alguns que estão despencando realmente. A gente vai entender tudo sobre isso e você vai saber se tem oportunidade ou se é o melhor momento para você de repente vender seus fundos imobiliários para não perder dinheiro. Então fica até o final desse vídeo aí, porque a gente vai ver muito aprendizado aqui nesse vídeo. Como sempre, eu sempre tento fazer com que você aprenda as coisas para que você não dependa de nenhuma dica. Como eu sempre falo, quem aprende não depende, por isso presta bastante atenção mesmo até o final, porque inclusive tudo que você aprende aí nos vídeos você vai conseguir utilizar não apenas em um momento na sua vida, na sua trajetória de investidor, você vai conseguir utilizar para sempre, até porque a gente vive ciclos de mercado, as coisas se repetem, então você sempre precisa estar atento aos ciclos do mercado, porque o que acontece hoje já aconteceu, está acontecendo e vai tornar a acontecer. Isso são ciclos de mercado, isso eu posso te garantir. Então veja que o que vem acontecendo, o mercado segue em retração e o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, ele acumula 1,84% de queda em 9 pregões. E como eu falei, apesar do cenário macroeconômico aqui negativo, alguns fundos eles têm conseguido manter aí a valorização de cotas, mas no geral os fundos eles já estão caindo bastante. Inclusive analistas recomendam cautela aí com as vendas para não sair desesperado. Por isso você tem que entender aí o que realmente está acontecendo, se você tem que comprar, se você tem que vender, se é oportunidade ou se é o momento de apenas se manter parado, se manter inerte. Aqui eu quero abrir o gráfico junto com você do IFIX. Você pode ver que está aqui ó, o IFIX na casa dos 3.381 mil pontos, com uma queda aí no mês de menos 0,73%. Porém, se a gente pegar nesse último mês, a gente puxar desse pico aqui, ó, até aqui embaixo, veja que o IFIX ele caiu 1,84%, agora ele já levantou um pouquinho, porém continuei com uma queda de mais de 1%. Aí eu já quero te adiantar, quero que você veja aqui comigo esse gráfico da correlação entre a Selic e o IFIX. E aqui esse site já nos fala que a correlação ela é inversa. O que é inversa? Se a gente pegar o gráfico do IFIX, que é essa linha azul aqui de baixo, com a linha da Selic, que é a linha vermelha aqui, você pode ver que quando a linha vermelha ela cai, que seria a Selic, o IFIX ele acaba subindo. Quando a Selic ela sobe, o IFIX ou ele anda de lado ou ele cai, que foi o que aconteceu aqui de 2012 para 2013 até 2017. Quando a Selic realmente despencou e ela chegou aqui no seu ponto mais baixo lá em 2020, e nesse período aqui que o IFIX ele simplesmente seguiu subindo e subiu bastante. Depois vivemos esse período onde a Selic disparou, chegou a bater ali 10,75% recentemente, e o IFIX ele vem lateralizando. Você pode ver que ele está lateralizando, porém ele está abaixo da linha da Selic. Então o que eu quero te mostrar aqui é justamente essa correlação inversa que existe entre Selic e o IFIX. Da mesma forma que existe lá entre a Selic com o Ibovespa também, que seriam as ações. Aqui acontece o mesmo com os fundos imobiliários. Então veja que quando a Selic ela sobe, a tendência é de que o IFIX ele ou permaneça lateralizando ou ele caia. E quando a Selic ela cai, o IFIX ele tende a subir, porque as pessoas acabam abandonando a renda fixa. Quando o Selic ele cai, quer dizer que a renda fixa ela não está mais tão rentável quanto ela vem sendo ultimamente. E isso acaba fazendo com que muitos investidores busquem a renda variável. Por isso que o IFIX sobe e o Ibovespa sobe também. E aí você deve estar se perguntando, tá, Carlos, se você falou que o IFIX ele sobe quando a Selic cai, por que dessa vez a Selic ela caiu de 13,75% ao ano para 10,75%, ou seja, caiu 3%, e o IFIX ele continua ali abaixo da Selic? Por que ele não deu essa disparada? Aí existem outras variáveis que eu quero inclusive aproveitar para te mostrar. IPCA, que seria o índice que mede a inflação no Brasil, ele está acima do esperado e ele frustra aqui as expectativas de aceleração nos cortes de juros. Ou seja, a taxa Selic nada mais é do que os juros brasileiros e ele serve para basicamente dar uma segurada, dar uma freada na inflação, que seria o IPCA. Quando o IPCA ele está muito elevado, quer dizer que o mercado está aquecido, as pessoas estão comprando mais e mais e mais. O crédito ele está fácil, ele está acessível e por isso o setor imobiliário fica bastante aquecido. As mercadorias ficam caras, ali como o arroz, o óleo, o tomate, quando
você for aí no mercado, você sabe do que eu tô falando. E aí o governo tem essa artimanha que seria a taxa Selic para utilizar para frear a inflação, para segurar a inflação. Porque se não tivesse essa taxa Selic, se não tivessem esses juros, simplesmente o IPCA ele ia explodir, as pessoas iam comprar desenfreadamente. Então o que se faz nesse momento quando o IPCA está alto, quando a inflação está alta? Simplesmente eleva-se os juros e com juros altos as pessoas não conseguem mais pagar tantos juros, não conseguem fazer tantos financiamentos e assim param de comprar veículos, param de comprar casas, enfim, elas ficam focadas mais no básico, fazendo com que o mercado fique desaquecido. E com isso, obviamente, a inflação ela acaba caindo. Por isso existe esse controle ali entre o IPCA e a taxa Selic. Podemos dizer então que a taxa Selic ela serve como um instrumento para controlar, para conter a inflação. E como eu te mostrei aqui, o IPCA ele está acima do esperado. Por quê? Porque as pessoas elas continuam comprando mais do que deveriam. A taxa Selic ela está elevada ainda, está a mais de 10% ao ano, mas o mercado não parou de comprar, o mercado não parou de fazer investimentos, não parou de pegar crédito emprestado. E isso fez com que o mercado ele ficasse já frustrado, porque com isso, com o IPCA elevado ainda, a gente que estava esperando mais cortes na taxa Selic, simplesmente agora começa a pensar em cortes menores dos juros. E com esses cortes menores dos juros, as pessoas continuam se mantendo na renda fixa, continuam deixando de investir na renda variável. Inclusive, o mercado estava muito otimista, o mercado já estava se posicionando, se antecipando, investindo cada vez mais na renda variável, e agora vem esse IPCA mais elevado do que era o esperado, fazendo com que muitos, inclusive, já tenham novamente se antecipado e saído da renda variável, voltado lá para a renda fixa. Além disso, no cenário macroeconômico aqui, a gente pode ver que a inflação acima do esperado também está atingindo os Estados Unidos, não é apenas aqui no Brasil. E isso também reduz as perspectivas de cortes nas taxas lá dos Estados Unidos. E as taxas de juros dos Estados Unidos estão na casa de 5,25% a 5,5%, e isso é bastante elevado para os Estados Unidos. E a gente sabe que hoje o mercado americano ele é o mais eficiente que tem no mundo, é onde atrai mais investidores do mundo, inclusive investidores aqui do Brasil, investidores tanto pessoa física quanto investidores institucionais. E lá nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, os juros já estão no nível mais alto dos últimos 23 anos. E todo mundo estava esperando que os juros caíssem, e isso não está acontecendo porque lá também a inflação está bastante aquecida. A economia está mais aquecida do que deveria estar, do que era o esperado, fazendo assim com que os americanos não consigam também cortar a taxa de juros, porque se eles cortarem vai haver um descontrole da inflação ainda maior. Por isso, muitos investidores estão também tirando o dinheiro tanto do Brasil quanto de vários outros países para investir lá na renda fixa dos Estados Unidos, que é a renda fixa em dólar, uma renda fixa mais segura do mundo, fazendo com que a renda variável, tanto no nosso país quanto em outros países, estejam caindo. E esse é mais um dos motivos que tem feito aí o IFIX cair recentemente. E isso fica muito claro quando a gente pega aqui o título do Tesouro Direto, que seria o título do IPCA mais 2045, título de renda fixa aqui no Brasil. A gente pode ver aqui que em abril começou pagando IPCA mais 5,88%, isso aqui é bem elevado quando a Selic está bem alta, e hoje o juro real do título se firmou acima de 6%. Essa notícia aqui é de 18 de abril de 2024 e já temos aqui IPCA mais de 6%, que é bastante elevado e bastante atrativo para o investidor. E com esse IPCA aqui, se você investir, por exemplo, no IPCA mais 2045, você consegue uma rentabilidade de IPCA, que seria a inflação garantida todos os anos, mais 6% todos os anos até 2045. Então, por que o investidor ele vai deixar de investir num título desse, que seria o investimento mais seguro que temos no Brasil, investimento de renda fixa, para ficar se arriscando aí na bolsa de valores? Por isso muita gente acaba saindo, acaba tirando o dinheiro aí da renda variável e voltando para a renda fixa. É um motivo muito simples. E aqui no Brasil temos reuniões do Copom a cada 45 dias. 45 dias eles fazem uma reunião para estabelecer a nova taxa de juros no Brasil. E nessa reunião eles podem simplesmente manter a mesma taxa de juros, eles podem aumentar ou podem diminuir. A gente esperava realmente que ela diminuísse. E essa próxima reunião ela já vai acontecer agora no dia 7 e 8 de maio. Porém, a gente já precisa se atentar a esse fato aqui. A curva de juros já precifica maior chance de corte de apenas 0,25% na Selic. E para quem tem acompanhado aí o mercado há mais tempo, já sabe que era esperado mais um corte de pelo menos 0,5%, que são os cortes que o Copom tem feito aí a cada vez que ele faz a reunião. Toda reunião ele tem cortado aí 0,5% e, como eu falei, estava lá em 13,75% até chegar
chegarmos já em 10,75. Mas com tudo isso que eu falei para você, o cenário macroeconômico, os investidores tirando dinheiro e colocando lá nos Estados Unidos, na renda fixa dos Estados Unidos, ou o investidor tirando dinheiro daqui e colocando na própria renda fixa brasileira, tanto investidores pessoa física quanto investidores de peso, os investidores institucionais, com tudo isso que tem acontecido, a gente tem visto a renda variável aqui no Brasil ficando mais desaquecida, menos procurada, e assim o mercado já está inclusive se posicionando com medo, esperando ao invés de um corte de 0,5% na Selic, agora um corte de apenas 0,25%. Isso sendo até mesmo otimista, porque pode inclusive acontecer de o Copom nem mesmo cortar nada, pode simplesmente manter a mesma taxa Selic, o que seria com certeza muito prejudicial aí para a Bolsa de Valores. Mas aí que entra a grande sacada e é por isso que eu fiz esse vídeo aqui para você. Muita gente fica triste diante desse cenário, tem muita gente começando a investir, muita gente que já vê uma rentabilidade caindo aí 5%, às vezes 10% e fica apavorada, não sabe realmente do que são as oscilações de Bolsa de Valores, o que são as oscilações tanto do IFIX quanto do Ibovespa, as ações e fundos imobiliários. E se você é uma dessas pessoas, você já tem que rever o seu posicionamento, o seu perfil de investidor e tem que saber que as ações podem cair muito mais e os fundos imobiliários eles também podem cair mais. Mesmo que eles caiam menos do que as ações, eles também têm uma boa volatilidade. Então você deve sempre se perguntar, você está investindo hoje para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos, para quanto tempo você investe? Para você saber se você investe para curto prazo, para médio prazo ou para longo prazo. Se você é um investidor aí para médio ou longo prazo, pode ficar tranquilo e inclusive esse é um cenário perfeito para quem está investindo, porque nesses cenários a gente vai ter as melhores oportunidades em Bolsa de Valores. Inclusive há pouco tempo, no ano passado, em 2023, tivemos a Bolsa de Valores batendo 98 mil pontos, hoje está a mais de 125 mil pontos. Então naquele momento, quem comprou, quem fez boas compras, conseguiu comprar vários ativos com desconto e hoje já subiram, se valorizaram e já estão colhendo os frutos. Por isso eu preciso sempre te lembrar, imagine que com R$1.000 você vai comprar um fundo imobiliário de R$100. Com R$1.000 você vai comprar 10 cotas de R$100. Agora se esse fundo imobiliário aí, ele cair de R$100 para R$50, por exemplo, claro que não teria uma queda assim tão grande, mas eu estou dando um exemplo aqui apenas para facilitar nosso cálculo. Com esses mesmos R$1.000 você compraria, ao invés de 10 cotas, você compraria 20 cotas e receberia muito mais dividendos, receberia o dobro dos dividendos porque você teria o dobro das suas cotas. Por isso que eu te falo, fique calmo, reveja a sua carteira de investimentos, pode ser que tenha ativo ali que realmente está caindo porque é um ativo ruim, mas se a sua carteira estiver bem montada, bem elaborada para o longo prazo, fique tranquilo, porque é apenas mais um ciclo que estamos passando, inclusive você pode se beneficiar muito desse ciclo, que é o que eu vou fazer caso caia. Inclusive eu estou torcendo para que alguns ativos caiam para que eu consiga comprar com mais desconto. Foi o que eu já fiz no passado, é o que eu tenho feito e é o que eu vou sempre continuar fazendo. Eu invisto desde 2014, esse cenário não é novo, não é a primeira vez que aconteceu e nem vai ser a última vez que vai acontecer, eu te garanto. Inclusive, se você quiser aprender melhor, se a sua carteira não estiver ainda bem formada para o longo prazo, eu te convido a aproveitar aqui embaixo, tá o link da nossa lista de espera da comunidade RD, onde lá dentro nós temos várias coisas para você. Temos um grupo do WhatsApp onde a gente troca ideia todos os dias, temos uma mentoria online, temos curso de investimento, tem planilhas, tem aulas exclusivas, enfim, tem muita coisa que eu tenho certeza que vão te agregar valor para o longo prazo e a gente consegue inclusive montar uma carteira de investimentos juntos. Então não perde tempo, clica aqui, entra nessa lista de espera, porque quem estiver na lista de espera, quando eu fizer novamente a abertura da comunidade RD, quem estiver na lista de espera vai saber de antemão e vai receber desconto. Só para você ter uma ideia, na última vez que a gente fez a abertura foi no dia 25 de março, em apenas 16 horas muitas pessoas entraram e receberam quase 40% de desconto, inclusive dessa vez pode ser que venha desconto ainda maior, portanto não perde tempo aí, clica no link aqui embaixo que você vai ser direcionado lá num grupo do WhatsApp e fica naquele grupo que quando a gente for anunciar sobre a comunidade RD novamente, é lá que você vai ficar sabendo, ok? Meu nome é Carlos Ramos, deixa o like aí no vídeo se você gostou, retribui aí meu trabalho, não te custa nada, clique em curtir e também se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui para não perder nenhum dos vídeos novos. E agora, fique com esse vídeo que tá aqui do lado, que eu tenho certeza que ele vai te agregar muito valor também.